Oi, gente! No vídeo de hoje, nós vamos tentar entender esse curioso caso dos musgos que rolam. Meu nome é Ariadne e junto com a Fabiana, com o João e com o Thiago, vamos tentar explicar isso pra vocês. Bora lá? Olá, eu sou o Thiago e bora lá falar de musgo. Os musgos são os seres mais conhecidos dentre as briófitas e existem cerca de 10 mil espécies diferentes. Eles têm uma estrutura dominante ao longo de sua vida chamada gametófito, quando o indivíduo é folhoso e ereto. A fase chamada esporófito é talosa, bem simples, sem ramificações e com uma cápsula terminal de onde são liberados os esporos. Esporos, quando liberados, formam um gametófito masculino ou feminino. O masculino produz anterozoide, N, que a água retira do anterídeo e desloca até o arquegônio do gametófito feminino, onde junta-se com a oosfera, N, e desenvolve o zigoto, 2N. Mas espera! Hoje, iremos falar de um tipo específico de musgo, que por sua peculiaridade despertou o interesse de cientistas que passaram a buscar informações sobre sua morfologia e seu movimento. Afinal, ele rola! Os musgos que rolam se formam quando uma parte do substrato de musgos é retirada devido a agentes externos, como o vento, a chuva, a ação humana ou animal. Assim, depois de solto, o novo substrato continua crescendo. Depois que ele começa a ser deslocado, todas as suas partes são expostas ao sol, e assim ele cresce de maneira uniforme e adquire o aspecto globular. Quando os musgos crescem demais, os agentes externos eles ficam menos eficientes para colocá-los em movimento. Então, uma parte passa a receber mais sol, e assim eles desenvolvem um aspecto achatado. Musgos globulares têm cerca de 1 a 10 centímetros de diâmetro. Entretanto, foram encontradas algumas bolas de musgo entre 15 e 18 centímetros de diâmetro no Alasca. E igual aqueles musgos que a gente vê no dia a dia, que ficam em locais úmidos, sombreados, os musgos que rolam têm influência direta da disponibilidade de água, fundamental em sua reprodução, como eu comentei agora há pouco. E um dos lugares em que a gente encontra muitos deles é nos Andes venezuelanos. De acordo com um estudo conduzido por Pérez, um dos pesquisadores dessas curiosas plantas, espécies de musgos que rolam possuem uma ampla distribuição global e já foram encontradas em cerca de 30 localidades, distribuídas por todos os continentes. Estão associados a zonas periglaciais, zonas áridas em altas latitudes, em zonas de altas elevações nas regiões tropicais e alguns também já foram encontrados em zonas de baixas altitudes nas florestas temperadas. Na figura apresentada, os pontos marcados indicam as localidades nas quais esses musgos já foram descritos ao redor do mundo. A distribuição geográfica desses musgos sugere que seu deslocamento é provocado pelo vento nas zonas de altas latitudes, enquanto nas zonas de baixas latitudes e altas elevações seria provocado pela formação de agulhas de gelo. Nessa figura, é possível visualizar a correlação entre a latitude e a altitude na qual as espécies desses musgos são encontradas, e também indica a localidade nas quais há potencial formação de agulhas de gelo, um dos fenômenos associado ao destacamento desse musgo do substrato, pela área sombreada na figura. Bom, esses musgos despertaram a curiosidade de muitos pesquisadores, principalmente com relação à sua estrutura. Eles começaram então analisando a morfologia e descobriram que esses globoides podem variar em tamanho e forma. E essas duas dimensões elas estão relacionadas. De que modo? Os musgos com menor tamanho, eles apresentam uma forma mais esférica e os musgos com maior tamanho, uma forma mais achatada. Além disso, dentro da amostra que eles tinham, eles perceberam que os tamanhos intermediários eram os mais encontrados. E por que isso acontece? Por causa de uma limitação de resistência à atração dos caloides desses musgos. Diversas teorias foram propostas para tentar explicar a estrutura interna desses globoides. Vocês acreditam que a primeira teoria afirmava que havia uma pedra no centro desses musgos rolantes? Pois é, mas ela foi logo refutada com um teste onde inseriam uma agulha e verificaram que ali não existia nenhuma pedra. Outras teorias foram propostas ao longo do tempo e depois de muita pesquisa descobriram que não existia nenhum fragmento mineral no núcleo. Além disso, as bolas de musgos eram formadas por solo siltoso e matéria orgânica. Por fim, o silt e argila que estava presente nesses musgos vinha do rolamento deles no solo. Bom, falando sobre a estrutura em si, a gente pode dividir ela em 3 camadas. A camada mais externa, onde a gente consegue visualizar os brotos verdes e, entre os caloides, pequenos grãos do solo. Na camada intermediária, a gente consegue visualizar os rizóides do musgo. E na camada mais interna, que é onde fica o núcleo, a gente pode ver que é composto por solo fino e fragmentos orgânicos. Embora saibamos que não existem minerais em seu núcleo, nessa foto a gente consegue visualizar fragmentos de cascalho de quartzo.
Como os demais musgos, estes representantes globulares têm a água como imprescindível para o seu ciclo de vida, sobrevivência e desenvolvimento. Em seguida, veremos como os musgos globulares se reproduzem e se desenvolvem, e como a água influencia neste processo. Essas bolas de musgo são capazes de se multiplicar, produzindo assim brotos verdes, mas também produzindo protonemas, que são as formas dos gametófitos jovens em briófitas, sendo que agrupamentos destes são mais comuns nas bases de cada bola, onde a umidade é maior. Tanto a água quanto nutrientes são absorvidos pelo contato direto das bolas de musgo com o solo. A água é rapidamente absorvida e difundida por todas as camadas de cada indivíduo, independente de seu tamanho, enquanto os nutrientes, por outro lado, são absorvidos de maneira mais lenta e interceptados pelas áreas em contato com o substrato. As bolas de musgos armazenam, em média, o seu próprio peso em água, como podemos observar neste gráfico, e essa capacidade também pode variar com seu tamanho, mas principalmente de acordo com a densidade de cobertura. Isso porque coberturas mais densas possuem mais espaços capilares entre os filóides, cauloides e rizoides, e bolas maiores possuem essa camada mais grossa. Além disso, brotos podem armazenar aproximadamente o dobro de água do que musgos completamente desenvolvidos, porque estes últimos possuem grânulos do solo que retêm menos água do que seu próprio tecido. Por fim, vamos falar sobre esse misterioso movimento de rolagem dos musgos. Primeiro, ocorre o seu desprendimento de um substrato, como podemos ver na imagem. Esse desprendimento pode ser causado por inúmeros agentes, como o vento, forças humanas e a água. Depois de solto, a bola de musgo continua crescendo enquanto rola pelo solo, sendo transportada pelos mesmos agentes. Podemos observar que quanto maior o seu tamanho, mais achatada a bola de musgo fica, e com isso ela acaba perdendo sua capacidade de rolamento, e acaba repousando sobre o solo na sua forma achatada. Bom, esperamos que tenha entendido todo o processo, hein? Por hoje é isso. Até mais!